Bom, irmãos, como todo salmo, a gente vai ler é uma poesia. Então, é um texto que foi escrito provavelmente nos tempos do reinado de Davi, que era usado no culto. Então, essas poesias, elas têm sempre um fundamento teológico daquilo que Deus é ensinado sobre Deus, sobre doutrina, sobre a lei do Senhor, e as pessoas cantavam muitas vezes no culto ou no caminho para os cultos, como forma até de aprenderem as verdades do Senhor, proclamarem as verdades do Senhor. Então os salmos, eles refletem muito o que é a natureza de um louvor. O louvor é tanto ao mesmo tempo uma proclamação sobre as virtudes de Deus, do Senhor, uma proclamação a respeito dos seus atributos e da sua lei, como também uma forma de educar a si mesmo nas verdades do Senhor, e esse salmo é assim. Então esse salmo, ele vai tratar sobre dois tipos diferentes de confiança. Uma confiança que é aquela que nós somos tentados a ter, pressionados a ter na vida comum, no dia a dia, em contraste com outro tipo de confiança, que é a confiança no Senhor. Uma confiança que é exortada pela própria palavra de Deus para que tenhamos nele. Então a gente vai ler esse salmo e na medida em que formos ler o salmo, a gente vai discorrendo, discutindo sobre ele, analisando o texto. Então o salmo começa com Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. E aqui termina então esse salmo. E aí agora a gente vai voltar no começo do salmo, mas para fazer uma leitura parando, para a gente analisar esse salmo, para entender o que é que está sendo proclamado, ensinado nele, e esses ensinos são universais. São para todos aqueles que creem no Senhor ou que por meio da propagação do Evangelho venham a crer no Senhor também pelos motivos que estão descritos no Salmo, ao longo do Salmo. Então a primeira coisa, tem uma expressão de louvor. Aleluia. O que vai ser expresso, dito ao longo desse Salmo, tem por finalidade máxima, ainda que o Salmo trate do nosso bem-estar, é assunto do Salmo, mas tudo é voltado para o louvor da glória do Senhor. O Senhor é glorificado em todas as coisas, o Senhor é glorificado na nossa redenção, o Senhor é glorificado nessa reunião, o Senhor é glorificado nos nossos cultos, nos nossos atos de fé. Então o que é ensinado, tratado ao longo do texto, tem como finalidade última, mais do que o nosso próprio bem, é a glória do próprio Deus. Aleluia significa louvor a Deus. E aí, na sequência, o salmista, ele fala consigo mesmo. Louva, ó minha alma, ao Senhor. E aí, na sequência, ele fala, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei ao meu Deus enquanto eu viver. Mas começa com ele educando a si mesmo. O salmista, em muitos salmos, tem esse começo, tem essa estrutura, em que o salmista está pregando para si mesmo. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Cante, minha alma, ao Senhor. Ele fala para sua própria alma, para ela ter certos comportamentos, certas atitudes que sejam agradáveis a Deus. E por que o salmo começa fazendo isso? Porque o assunto do Salmo na sequência vai falar a respeito de um dilema. O dilema de ter dois tipos possíveis de confiança. Uma confiança nos príncipes, em contraste com a confiança no Senhor.
Louva, minha alma, ao Senhor. É você dizendo para si mesmo, você pregando para si mesmo, confie no Senhor. Não nos príncipes, não nos poderes humanos, não nas estruturas que existem no mundo, estruturas de poder, porque as estruturas de poder, elas falam a respeito de si mesmas, sobre redenção humana, sobre esperança. As estruturas de poder, os príncipes, na época que a gente está falando de Antigo Testamento, então não era uma estrutura de política como a gente tem hoje, eram reis, eram príncipes, mas aqui cabe uma aplicação em todos os contextos, todo tipo de governo, todo tipo de poder humano se apresenta para as pessoas como uma espécie de salvador, como uma espécie de redentor. É o governo que vai me dar algum tipo de benefício, é o governo que vai me dar algum tipo de bem, é o governo que vai me dar algum tipo de liberdade. Então, dos reis, dos príncipes, as pessoas têm uma tendência de dar a eles algum tipo de confiança, algum tipo de credibilidade. E nesse salmo a gente está vendo um contraste entre os dois tipos de confiança em poderes que estão diante de nós. Um nos poderes visíveis, e outro num poder que é maior, mas que não é visível. Deus é o Deus invisível. Ele não pode ser tocado, ele nem pode ser acessado pela nossa natureza, pelo nosso corpo. Nós não temos como ter acesso a Deus por nós mesmos. São dois tipos de poder diferentes. Um mais imediato, que parece trazer soluções que aos nossos olhos parecem ser mais práticas, e outra que nós somos constantemente tentados a esquecer, a negligenciar, a considerar como se não fosse uma realidade. Então as pessoas, o Salmo aqui exorta as pessoas a educa a sua própria alma, louve ao Senhor. Não confie nos príncipes. Por quê? Nem nos filhos dos homens. Não é para confiar em pessoas certas coisas que devem ser atribuídas a Deus. Não confunda as coisas. Não confie neles, porque neles não há salvação. Os poderes humanos não vão te salvar. Deles não tem como tirar nenhum tipo de esperança. Não é do governo, não é do presidente, não é dos príncipes, não é dos reis, que vocês devem esperar alguma coisa e devem aprender a esperar essas coisas da pessoa certa. Não é dos príncipes nem dos filhos dos homens. Por quê? Porque neles não há salvação e eles morrem como vocês. Eles são tão fracos como vocês, como eu, como qualquer um de nós. Nós somos pó. A nossa vida, ela é frágil, ela é como a erva do campo, ela nasce de manhã, ela parece ter alguma beleza enquanto está ali, mas no entardecer ela murcha. E muitos de nós já estão percebendo esses sinais de uma vida que já está se indo pelo meio dos dedos. A vida é muito mais breve do que a gente gostaria, ela passa muito mais rápido do que a gente gostaria. Então, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Essa gente toda que acha que é poderosa, que tem alguma coisa, que tem alguma riqueza e que oferecem soluções, gente que acha que tem como salvar a sociedade, eles voltam ao pó. E nesse mesmo dia em que eles voltarem ao pó, que eles voltarem a ser coisa nenhuma, e eles vão voltar a ser coisa nenhuma, perecem todos os seus desígnios. Tudo que eles prometeram, todos os seus sonhos. O Zé Maria acabou de ler a passagem que o Senhor Jesus Cristo fala sobre os dois fundamentos. Né? Então, um dos fundamentos é de pessoas que ouviram ao Senhor Jesus, mas não obedeceram, não cumpriram a sua palavra. Eles perecem, todos os seus desígnios se apagam. Toda a sua força é força nenhuma no final das contas. Todas as suas esperanças são castelinhos de areia. Então não é para esperar deles o que só de Deus deve ser esperado. Então o Salmo vai reeducar os crentes, aqueles que estão dizendo a sua própria alma para louvar o Senhor. Por que eu tenho que falar isso para a minha alma? Porque meu coração é enganoso. Porque eu vivo sendo bombardeado por um monte de tipo de instrução, de pressão, de ideias, para me tirarem do caminho e para me corromperem.
Então eu tenho que me voltar para a palavra de Deus constantemente para encher a minha consciência, meu coração do caminho certo. Eu tenho que dizer para a minha alma para quem eu devo me dirigir, em quem eu devo confiar e a quem eu devo louvar. Baseado na instrução da palavra de Deus, e agora vem a instrução a partir do verso 5. Bem-aventurado, a gente costuma às vezes resumir a interpretação, a tradução da palavra bem-aventurado como simplesmente feliz. Mas é muito mais do que felicidade. Porque não é a felicidade como a gente imagina, não é ser o bobo alegre que ri o tempo todo. Bem-aventurado tem a ver com ter a sua trajetória de vida toda, uma aventurança aprovada por Deus. Bem-aventurado é o homem feliz porque ele recebe da parte de Deus esse certificado de que essa pessoa foi agradável aos seus olhos. É feliz aos olhos do Senhor. Não aos olhos da sociedade, até porque aqui você está rejeitando a confiança nos príncipes, nas autoridades, na estrutura dos poderes, na sociedade humana. Você está rejeitando isso nesse salmo. Para ser bem-aventurado, por quê? Porque você tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E é interessante que o texto vai se referir a Deus como o Deus de Jacó. Por quê? Quando no Antigo Testamento se faz alusão ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é porque está se buscando fazer resgate de um princípio que Deus mesmo estabeleceu. Deus é o Deus do pacto, da aliança. Deus faz um pacto com o seu povo, e esse pacto é feito com os pais e se estende às famílias, aos seus filhos. Aqui a gente já começa assim a vislumbrar bênçãos de Deus para as nossas casas, para as nossas famílias. Deus é um Deus de pacto. Então, bem-aventurado é aquele que tem o Deus pactual, que fez um pacto com Abraão, que alcançou, que incluiu a Jacó. O Deus que disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem-aventuradas são as pessoas que têm nesse Deus que confiam, ao invés de confiarem nos governos, nas autoridades, nos chefes dos poderes quaisquer que sejam. Bem-aventurado, vive bem, vive feliz, tem uma vida aprovada, aquele que confia que tem esse Deus e que tem nele a sua esperança, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Senhor aqui com letras maiúsculas. É o nome do Senhor. E nós conhecemos o nome do Senhor, Jesus, o nosso Salvador. Bem-aventurado, então, é aquele cuja esperança está no Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então aqui começa a nossa bem-aventurança, em contraste com a confiança que as pessoas são tentadas a ter em outras coisas. Nesse salmo, mais especificamente, nos poderes humanos, no governo. Não, o governo tal vai me ajudar, a autoridade tal vai me socorrer. O salmo está dizendo: não, deixa disso. É o Senhor. Quem é esse Senhor? Verso 6. Ele fez, e aqui é interessante a gente começar a perceber o tempo dos verbos. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Louve ao Senhor, porque Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e não é Ele que vai quebrar o seu pacto, a sua aliança e as suas promessas. Deus não quebra suas promessas. Deus não descumpre suas promessas. Não é Ele que vai fazer isso. O texto diz: mantém para sempre a sua fidelidade. O que Deus disse está dito e vai ser cumprido. A não ser que eu quebre a aliança, eu seja o rebelde da aliança, a não ser que eu me desvie da fé. Mas se eu sou um bem-aventurado que tem ao Deus da aliança, o Senhor Jesus, como o meu auxílio e ponho nele a minha esperança, eu devo então, por que eu sou bem-aventurado?
porque eu devo confiar nas suas promessas. Eu sou beneficiado por suas promessas. Deus cumprirá suas promessas naqueles que confiam nele. Aqui já é uma definição da bem-aventurança. Então nós temos um caminho de vida por percorrer, um caminho de vida marcado pelo desafio de confiar na pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Porque confiando no Senhor Jesus Cristo, nós somos amparados por Ele e as promessas dele vão se cumprir. Porque isso não depende de mim, depende do fato de que Ele é fiel. Ele não mente. Ele não peca, eu peco. Nesse pacto, nessa aliança entre pessoas e Deus, eu sou a parte negligente e fraca. E Deus sabe disso. Então Ele é a força que me falta, Ele é o cumpridor das suas promessas. E o texto está dizendo isso. E é por isso que eu devo louvar o Senhor. Aí continua e muda o tempo do verbo. Verso 7. Que faz, não é fez. Ele faz, e esse verbo, ele dá uma ideia de algo constante. É um tipo de comportamento que define Deus. É a ideia de que Deus sempre faz assim. Isso é uma característica do Deus nosso Salvador. Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Quem é o sustentador dos oprimidos e dos pobres que se refugiam no Senhor? É o governo? Não, é o teu Salvador. Ele não fez esse tipo de justiça, ele faz constantemente. E o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, ensinou sobre isso. Que nós devemos confiar nele diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá quando? E é um hoje constante. Porque todo dia essa oração ela se cumpre. É um hoje para todos os dias. Nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado. Isso diz respeito não ao caráter do justo, mas ao caráter do Deus misericordioso que tem cuidado pelo justo, por aquele que se refugia no Senhor. Então ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão ao que tem fome, o Senhor liberta os encarcerados. E aqui até a gente é legal que a gente tem alguns exemplos de pessoas aqui que de repente deveriam terminar todos os dias da sua vida atrás das grades, e o Senhor não só tirou da prisão, tirou de todo tipo de prisão e deu uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo horizonte, um novo recomeço. O Senhor liberta, e não é de novo, presta atenção, não é verbo no passado. O Senhor liberta, é ato constante. Deus tem prazer em fazer com que escravizados pelo pecado, prisioneiros do pecado, e aí vem todo tipo de consequência. Era um bandido que não prestava. Deus transforma alguém que não prestava e não tinha nenhum tipo de esperança em alguém que multiplica esperanças e gera vida. Deus faz isso. Deus não fez, Deus não vai fazer. Deus sempre faz. Isso é parte do pacto, da aliança. Deus é aquele que salva pecadores. Deus é aquele que age na história das pessoas. Deus é aquele que requer louvor, porque Ele é o Deus Salvador. O Senhor abre os olhos aos cegos. A principal forma como a gente vê esse milagre acontecendo é pela iluminação do Evangelho. Nós estávamos perdidos nas trevas do pecado, perdidos no mundo, sendo guiados por todo tipo de engano no mundo. Gente que era perdida sem nenhum tipo de esperança e não tinha noção de coisa nenhuma. E então um dia o Senhor Jesus Cristo tocou na sua vida pelo Evangelho e você foi iluminado. Agora você vê, você enxerga, você é capaz de perceber que é um pecador, que estava perdido nos pecados e agora pode se arrepender e se arrepende. E Deus te abençoa, Deus te lava com o sangue de Cristo. Agora você vê a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus, nos seus atos, no que Ele fez na cruz, por meio da palavra dEle. Você que crê em Cristo, você que é um bem-aventurado, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, você não é mais cego.
Ele abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta, de novo o verbo levanta, não é levantou. Levanta os abatidos. É possível, enquanto nós confiamos no Senhor, nós passarmos por períodos de abatimento. Períodos em que a gente se sente desmotivado e enfraquecido, mas é o Senhor que te levanta. Porque isso faz parte da tua caminhada com o Senhor. Ele é o teu pastor e o teu sustentador. Ele levanta os abatidos, ele ama os justos. Mas a Bíblia diz, não tem nenhum justo sequer. Todos igualmente se extraviaram. O irmão acabou de mencionar aqui que Deus olha todo mundo da mesma maneira. O problema é que quando Deus olha, de fato, para todo mundo da mesma maneira, a Bíblia faz a gente entender, pelo que é ensinado ao longo das Escrituras, que Deus não gosta do que vê. Nós somos pecadores e não tem nenhum justo. Então, o texto diz que Deus ama os justos. Como é possível se não tem nenhum justo? Aqui, necessariamente, a gente tem que recorrer de novo ao Deus de Jacó. Eu sou um miserável de um pecador que jamais seria aceitável diante de Deus, a não ser que eu fosse justificado pela fé. Como que eu sou um justo diante do Senhor? Quando eu creio em Cristo. Quando eu me submeto ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou lavado, e isso é acessível para todo aquele que crê no Evangelho. Lavado por Cristo, purificado por Ele, coberto pelo seu sangue. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, tomando sobre si as minhas condenações, as minhas maldições, um problema que eu não podia resolver diante de Deus, para pagar diante de Deus por cada uma das minhas culpas, por cada um dos meus crimes, por cada um dos meus pecados. Então, porque o Senhor Jesus pagou pela minha dívida, agora eu não tenho mais nada para pagar. A única coisa que eu tenho para fazer é me arrepender e receber um perdão gratuito, uma salvação gratuita pela graça, porque alguém pagou no meu lugar. E aí a Bíblia ensina que agora eu sou justo, não porque eu tenho uma natureza justa. Nós fomos justificados pela fé. Alguém declarou que eu sou justo, mesmo eu não sendo justo. O justo é Jesus. O único que é justo, porque é o único que jamais quebrou nenhum aspecto da lei. Cumpriu perfeitamente a lei de Deus. O justo de Deus atribuiu aos crentes a sua justiça, a sua dignidade. Então, o Senhor ama os justos, porque o Senhor Deus vê em nós a obra do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que Ele ama. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em salvar pecadores. Ele tem prazer em pegar pessoas que antes não tinham nenhum tipo de dignidade ou valor e transformar essas pessoas em pessoas que são declaradas justas pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós que cremos em Jesus, recebemos um prêmio pelo qual nós nunca lutamos. A justiça do Senhor Jesus Cristo. Você foi adotado como filho de Deus. Está destinado às mesmas glórias que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo jamais tendo merecido isso. Quem mereceu é o Senhor Jesus. E os méritos dele recaem sobre nós que cremos nele. Então o Senhor ama, de novo um verbo, amor, não é no passado. É uma constante, ele ama. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Então o Senhor guarda o peregrino. Lembra que nós, quando fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós não somos mais então cidadãos desse mundo. Nós somos peregrinos. Nós estamos nesse mundo como embaixadores de um outro reino, o reino de Deus e a sua justiça, que ainda não foi implementado no mundo, não foi. O Senhor Jesus Cristo é o Rei soberano sobre todas as coisas, mas por enquanto esse mundo ainda jaz no maligno. Até que o Senhor Jesus Cristo volte, e um dia o Senhor voltará, e essa deve ser a nossa maior expectativa, a maior de todas. Até que ele volte, o reino dele é algo para o futuro.
futuro. Nós trabalhamos em função dele, então nós vivemos agora numa terra estranha, onde nós somos peregrinos. E quem é que nos guarda aqui? É o Senhor. Nós estamos debaixo da guarda poderosa do Todo-Poderoso. E o texto vai além, ampara o órfão e a viúva. Então, pessoas que diante da sociedade, elas são desamparadas, então a viúva e o órfão são dois assuntos muito recorrentes ao longo de todo o Antigo Testamento, e depois no Novo Testamento dá margem para a criação da diaconia. O cuidado com as viúvas, o cuidado com as pessoas que passam algum tipo de necessidade. De onde vem o cuidado com essas pessoas? Esse cuidado vem da misericórdia que Deus exerce através da igreja. Então, a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, é o meio pelo qual Deus ampara os necessitados que recorrem ao Senhor. Deus ampara o órfão e a viúva, porém, Ele cuida de todo mundo? Não. Ele transtorna o caminho dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é todo aquele que rejeita o Evangelho. O Evangelho é a oferta de salvação, da graça de Deus. Mas muita gente olha para o Senhor Jesus e diz não. Prefere o seu pecado, o seu próprio caminho. Prefere achar, equivocadamente, que é Senhor da sua própria vida. O texto está dizendo que Deus faz o que com essas pessoas? Deus transtorna seus caminhos. Deus não abençoa essa gente. Então, eventualmente, a gente tem pessoas queridas que ainda são ímpias. Então, aqui é para a gente corrigir, então, certas esperanças que a gente tem. Não, Deus não os abençoará. A bênção que Deus tem para eles, necessariamente, é a bênção da conversão, do arrependimento de pecados. Jamais Deus abençoará, prosperará, vai dar bom êxito para alguém que persevera no pecado. A única esperança para o pecador, a única esperança é o arrependimento de pecados e a conversão ao Senhor Jesus. Essa é a missão dos crentes, anunciar essas coisas, orar por essas coisas, batalhar por essas coisas. Quando chegou o irmão, estava falando que ele prega o evangelho, mistura isso com o trabalho dele, e é ele lutando sozinho com toda a força, às vezes uma batalha que parece ser inglória. Não tem como ser inglória. É inglória aos olhos do mundo. Mas lembra, é o Deus invisível. Muita coisa está acontecendo que você não está vendo. É invisível. O Deus Todo-Poderoso está agindo. E nós fomos salvos dessa vida para uma vida que é incomparável com essa que nós também não estamos vendo. E que a palavra de Deus aponta para isso. Esse deve ser o nosso principal trabalho. O trabalho de orar pelo perdido, de pregar para as pessoas, porque Deus transtorna o caminho deles. É impossível eles serem abençoados nessa condição e nesse estado, a não ser que eles entrem na bem-aventurança de terem o Deus de Jacó como seu auxílio e esperança. Essa é a única forma de ser abençoado por Deus. O Senhor, e assim termina o Salmo, o Senhor reina para sempre. Esses são os termos do reino de Deus, enquanto ele não foi implementado. Esses são os termos. Confia no Senhor, não nos governos, não na estrutura dos homens. Não é deles que vem o que Deus dá. E o texto presta atenção de novo no tempo dos verbos. Não é o que Deus dará, é o que Deus tem dado, tem feito, é o que Ele dá. Não são os outros que vão fazer isso, somente o Senhor. Então confia nele. O Senhor reina para sempre. E o texto é enfático no final. O teu Deus. Presta atenção. Não é um Deus distante. Ele é teu. Porque existe um pacto. Você é dele e ele é teu. Então existe uma relação de profunda proximidade em que ele tem pastoreado o seu povo e tem cuidado do seu povo. Ó Sião, reina de geração em geração. E aí termina mais uma vez com aleluia. Por que terminar com aleluia? Começar com aleluia e terminar com aleluia. Porque quando a gente olha para um texto desse, vai parecer que é severo.
Mas o texto nos leva a louvar a Deus por isso. Não é apenas severo. A glória de Deus é revelada aqui. Deus se revelou para você pelo texto. Deus deve ser louvado pelo fato de que ele reina, ele exerce o seu reino. E o fato de que os termos do reino dele já estão claros. Confie nele, ele tem feito tais e tais coisas pelo seu povo. Ele não prometeu essas mesmas bênçãos para quem não é povo dele. Mas quem não é povo dele pode ter esperança e pode ser alcançado através da pregação do evangelho. Uma mãe que tem seu filho não crente, ore pelo seu filho, pregue para o seu filho. Ensina ao teu filho enquanto ele for pequeno, se dedique a isso, não perca essa oportunidade, não negligencia isso. Porque nós estamos pregando a respeito de verdades que definem destinos. Pessoas vão ter vida eterna com Deus ou distantes de Deus, dependendo da forma como elas lidaram com o Evangelho. Se creu, foi salvo. Se não creu, já está condenado. Então esses são os termos do reinado de Deus para nós. Ele tem cuidado do seu povo. Ele não vai cuidar a partir de agora. Aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e tem a sua esperança no Senhor, e aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, já tem desfrutado desses cuidados constantes de Deus. E isso aqui é motivo para louvor. Agradeça ao Senhor por todo o cuidado que ele tem tido com o seu povo. Isso inclui você que crê no Senhor. Não interessa a qualidade do seu conhecimento das coisas do Senhor. É claro que é esperado que todo crente se aprimore no conhecimento da palavra de Deus. Mas a fé não depende disso. A fé salvadora foi um toque gracioso de Deus que transformou a sua vida e a partir daquele momento você pertence ao Senhor. E a partir daquele momento, ele tem cuidado de você.